Bom, pessoal, agora a gente já falou um pouco sobre as unidades funcionais, e uma das características mais importantes que nós vamos ter com ela é como levar os dados para essas unidades funcionais. E a gente vai falar agora sobre bypassing ou forwarding. O que que significa isso? Significa que se eu pegar um pipeline super comprido, onde o nosso commit está aqui no final, certo? E eu precisar executar alguma coisa na LU aqui, esse tempo inteiro aqui eu posso estar perdendo se eu não conseguir transmitir os dados de volta. Quer dizer, em algum ciclo posterior, eu preciso pegar um resultado que está pronto aqui, logo depois da LU ele já está pronto, e de algum jeito levar para a unidade de baixo, porque se eu tiver que esperar esse commit aqui, eu vou acabar fazendo, na realidade, um monte de bolha. E aqui, na realidade, a LU está um pouquinho antes, né? Então eu posso disparar um pouquinho antes e a LU vai estar aqui. Tá. Então, se a gente precisar fazer desse jeito, a gente vai gerar, no nosso caso aqui, 4 bolhas. A gente vai ter um número de bolhas aí que é dependente do número de ciclos que a gente tem e que a gente precisa atrasar a execução do processador, em especial por causa dessas operações que a gente tem aqui. E tem que chamar atenção para alguns fatos, né? As instruções não executam em tempo fixo, tem instrução de tamanho, de duração variável. Então, isso também me leva a colocar mais ou menos bolhas de acordo com a minha execução. Bom, olhando um pouco um diagrama um pouco mais bem desenhado, pelo menos, né? Então eu tenho um pipeline onde eu faço o despacho da instrução aqui, faço a leitura dos dados do banco registrador. Relembrando, a gente está falando bancos registradores único, né, nesse caso aqui, e a gente oferece esse resultado, o registrador para LU, que faz a conta, vamos supor uma soma, né? Faz um A mais B, e esse cara aqui vai fazer o C igual àquele resultado. A gente está trabalhando com a suposição de que aqui eu posso ler o C e posso ler, por exemplo, o D, né? Tá? Para fazer uma outra conta que é C mais D. Tá? Para poder executar desse jeito aqui, a gente acabou perdendo um ciclo. Eu poderia começar o issue aqui, mas a gente não começou, e a gente não começou porque eu não tenho uma lógica de bypassing. Tá? A lógica que nós temos aqui é, eu vou escrever isso aqui no banco de registradores e eu consigo ler no mesmo ciclo que eu estou escrevendo. É comum essa premissa, né, que você consegue ler um valor que você acabou de escrever no mesmo ciclo, tá? Então, nesse caso aqui, não está sendo feito nenhum tipo de abuso ou queda de alguma premissa forte aqui no nosso processador, não, tá? Bom, então o que é bypassing? Bypassing é utilizar o resultado de uma computação especulativamente antes do estágio de write back, tá? Então, assim, a gente quer que seja de alguma forma especulativa. Por que é especulativa? Porque eu ainda não gravei essa instrução, então eu não sei se essa instrução termina. Ela pode gerar uma exceção, ou alguma anterior a ela pode gerar uma exceção, e esse caso aqui não vai pegar, tá? Imagina que na frente dessa instrução eu tivesse um load, o load deu um page fall, tá? Eu reusei, eu tinha um load e depois um add, tá? Então o load continua andando, não chegou no final. O add, obviamente, também não chegou, porque está atrás do load. E o add pega o resultado do load, usa esse resultado do load, ou o add está gerando para o sub e o sub usa o resultado do add. Eu fiz o forward do add para o sub. O sub está usando especulativamente porque o load pode dar um page fall, o add pode dar um problema, alguma outra coisa pode acontecer nesse circuito. Eu posso ter um branch misprediction, eu posso ter um monte dessas coisas que só vão ser realmente definidas lá no final, e até lá eu ainda estou executando especulativamente, tá? Tipicamente, write back e data read, que é o que a gente já mostrou ali, podem compartilhar estruturas em vários processadores. Quer dizer, enquanto eu estou fazendo write back, eu posso ler exatamente o mesmo dado. Então, esse é o caso mais comum. Tá? E quanto maior a frequência do pipeline, maior é o custo de esperar instruções, porque uma instrução tem que percorrer por fio, e eu preciso, esse fio aí eu vou gastar mais ciclos para percorrer num dado lugar, porque meu ciclo é menorzinho, né? Por ciclo está menorzinho, eu posso vir a gastar mais ciclos aí. E também pelo fato de que quando eu boto frequências maiores, é muito comum que eu quebre o pipeline em múltiplos estágios. Isso quer dizer que eu terei que esperar mais estágios ainda nesses casos, tá? A gente sempre tem a menção, e tem que mencionar aqui, que o compilador pode ajudar intercalando instruções, mas o compilador também não é muito mágico. Mas se você falar para ele, olha, você não pode botar uma instrução A que dependa da B,
depois dela. Então, se você mandar B, você tem que pular uma instrução para botar A, certo? Isso a gente já viu em outros casos, nem sempre a gente consegue preencher. A gente chegou a falar até aquele delay slot do MIPS lá no início do semestre, e a gente sabe que a gente não consegue fazer isso de forma bem sistemática, então a gente vai precisar de algo um pouco mais efetivo para isso, tá? E tem uma outra característica importante, é que pipelines in order sofrem mais do que out of order. Porque tipicamente, apesar do compilador não ser capaz de fazer isso aqui, certo? Apesar do compilador não ser capaz, num pipeline fora de ordem, o processador pode olhar para ver se tem outra instrução sem dependência ali que ele vai colocar lá para você. E aí ele já vai usar as dependências que acontecem durante a execução do programa, né? Então ele pode pegar uma instrução que está antes de um branch e colocá-la depois do branch, porque ele pode mudar a ordem dessa instrução, pegar uma posterior ao branch, trazer, porque ele já rodou branch predict, já rodou várias das operações. Então, assim, um processador em ordem, que depende de uma instrução atrás da outra, se ele tivesse que esperar 4 ciclos, ele teria que ter 4 instruções independentes após cada uma delas. E se a gente der uma olhada bem básica nos nossos programas, a gente vê que isso aí não é um caso muito comum. A gente não tem tantas instruções independentes nesse caso assim, tá bom? Então, esse é o nosso ponto mais crítico, né? Então, se a gente olhar agora, vamos pegar um diagrama de um pipeline bem mais profundo, tá? A gente aumentou mais 4 ciclos aqui. E se a gente precisar desse caso, aqui eu estou usando o write back com select, lembrando que a gente poderia fazer o write back com data read e trazer só para 3 ciclos, tá? Então a gente está trazendo o write back aqui com select, eu estou fazendo a escrita dele. E tem uma característica muito importante aqui, é que à medida que a frequência aumenta, a gente acaba tendo que começar a criar um estágio específico para bypass. Porque agora eu vou crescer a complexidade do processador, então eu vou ter múltiplas unidades funcionais com valores de múltiplos lugares, querendo ir para múltiplos outros lugares, e aí nesse caso aí eu vou precisar de múltiplas unidades funcionais. E essas múltiplas unidades funcionais vão mandar múltiplos resultados, e elas vão pegar esses múltiplos resultados, mandar para múltiplos outras unidades funcionais. Nesse caso aí é muito multiplexador, e a gente pode precisar de um estágio só para isso. Tá? E esse estágio só para isso aí está lá junto com o write back. Nesse caso aqui, a gente fez essa bolha, mas seria muito legal se a gente pensasse num cenário onde a nossa LU aqui pudesse jogar dados diretamente para a outra LU. A gente quer pegar os dados de uma para outra. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para tentar olhar. A gente está usando como exemplo aqui, tá? Um processador que tem um pouco mais de estágios, mas não tantos. Isso aí vai acontecer com mais estágios ou menos estágios, tá? Então, a gente vai crescer ou diminuir o tamanho do pipeline aqui, só para mostrar alguns exemplos mais típicos. A gente não está trabalhando especificamente com um dos pipelines aqui não, tá? Então, vamos pensar agora num cenário onde eu posso fazer bypass, tá? Então, vamos pegar um cenário onde a gente consiga fazer bypass. Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Estou usando 2 exemplos, aquele primeiro lá de cima, o resultado dessa LU, quando está aqui no write back, ele vem para cá. É muito importante, olha, deixa eu fazer a mesma coisa que acontece aqui embaixo, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esse pedaço aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, ALU, e o significado disso, olha. Observa que a gente quer pegar o resultado da LU, mas a gente não pega na LU, a gente pega esse resultado no ciclo seguinte, no início do ciclo seguinte, por isso esse pontinho bem no canto esquerdo aqui. Por quê? Porque a conta aqui na LU, eu tenho, por exemplo, um somador, tá? Eu tenho a nossa LU, a gente vai fazer a operação, eu estou supondo que ela vai fazer uma soma, então ele vai gastar esse ciclo aqui quase todo de tempo. Ele vai gastar esse tempo aqui quase todo. Se eu pegar esse resultado aqui, eu não tenho muito tempo até o final para poder fazer a operação. Tá? Então, esse é o ponto crítico aqui do nosso pipeline. Nosso pipeline também indica uma questão de temporização. Tá? Gasta-se um tempo daqui para cá. E aí, então você pega o resultado, aqui eu tenho um registrador de pipeline, eu pego o resultado na saída desse registrador, isso quer dizer, no início do ciclo seguinte, e trago para a LU, que vai ter um ciclo inteiro para fazer a operação. Esse é o nosso ponto, tá? Então, esse é o nosso ponto mais crítico, e é assim que a gente começa e consegue operar, tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente tem um registrador de pipeline, e a gente vai transferir o dado exatamente após o registrador de pipeline, tá bom? Então, esse é o nosso modelo mais simples, tá? E só que a gente tem que começar a pensar que isso aí vai
começa a ficar mais complicado, tá? Então a gente vai trabalhar em alguns cenários e a gente vê que esses cenários podem começar a complicar. Vamos dar uma olhada na complexidade dessas operações então, tá, pessoal? O que nós temos de complexidade? Se eu tiver mais origem e mais destino, o número de linhas de bypass também aumenta. Então, quando origem e destino sobe, bypass também sobe. Quer dizer, eu tenho muitos lugares onde os dados podem estar, eu vou ter muitos lugares, quer dizer, eu tenho muitos destinos e muitas origens. Eu vou ter que ter muitas linhas ligando todos os destinos para todas as origens, tá? Então esse aumento vai afetar a área, consumo de energia, caminho crítico, layout físico, quer dizer, é muito fio passando, gasta muita área, consome energia, porque eu vou ter que jogar dados de todos os lugares para todos os lugares, a gente sabe que nem todos usam os dados de todos, né? Certo? Então, no geral, a gente vai ter um IPC melhor, mas potencialmente uma frequência pior, tá? Então a gente pode piorar a frequência nesse caso aqui. O que acontece? Algumas implementações então vão tentar reduzir a rede de bypass e vão usar uma rede de bypass parcial ao invés de uma rede complexa para poder fazer esse trade-off, tá? Então nós vamos fazer um trade-off entre o bypass completo ou o bypass reduzido, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada sobre a implementação e a gente fala um pouquinho desses detalhes aqui então, tá? Bom, esse aqui é a nossa unidade principal de execução, tá? Essa é a forma mais comum que a gente tem de executar. O que acontece? A gente gasta um ciclo, lê do R0, R1, taca o W para voltar, e aí a gente faz uma conta. Se eu quero fazer uma conta aqui, a gente vai e faz essa conta. Essa é a nossa visão geral. Lembrando que eu estou falando de bancos registradores unificados, mas na prática, o que a gente vai precisar fazer é que gasta-se tempo para fazer essa escrita, e se eu vou gastar um tempo para fazer a escrita, eu preciso arrumar um caminho, por exemplo, desse cara para a próxima instrução, quer dizer, o resultado do F0 para ser usado na FU1 no próximo ciclo de clock, tá? Essa é a ideia geral, é isso que a gente precisa fazer. Mas nesse diagrama essa coisa está ficando um pouquinho mais complicada, tá? Então, na realidade, a gente precisa de um pouquinho mais de detalhes, então a gente vai precisar aqui, ó, de criar registradores para gastar esse tempo, para poder montar esse tempo. Então, o banco de registradores passa a ficar em outro estágio de pipeline, e na hora que ele fica em outro estágio de pipeline, a gente acaba trazendo um modelo com bypass como esse aqui da direita, tá? O que aconteceu? Eu vou escolher entre as múltiplos valores aqui possíveis, qual que vai chegar aqui, ok? E a gente vai ter que fazer outra camada de seleção aqui também, né? Tá? Então, assim, a gente está aumentando a complexidade. E o que a gente fez aqui é que esse cara aqui, basicamente, se manteve como um estágio de pipeline para fazer essa operação. Tá vendo? Então, eu preciso de um pacote de registradores aqui para guardar esse pedaço. Na realidade, isso aqui, né? Isso aqui representa um estágio de pipeline que a gente precisa para fazer a nossa operação. Tá bom? Então, aqui já começa a crescer a complexidade nossa, e essa grande complexidade nossa a gente vai sofrer e vai sentir um pouco como a gente vai fazer nesse nosso cenário, tá bom? Bom, só para mostrar um pouquinho, aqui eu estou mostrando dois casos aqui de LU, tá vendo? Então, estou mostrando dois casos da LU aqui, que ela consegue fazer um resultado, no caso do I1 para o I2 e depois do I3 para o I4, tá vendo? Mas observa que se eu quisesse fazer da instrução I1 para a instrução I3, eu teria que fazer um daqui para cá, certo? Ok? E existe esse cenário da gente ser capaz também de fazer isso aqui, ó. Trazer para cá, se fosse o caso, tá? Então eu poderia pensar num cenário onde esse cara aqui também fosse capaz de trazer para cá. Então a gente passa a ter múltiplas alternativas, tá? Eu estou sempre falando que a I1 é a origem, tá? Então nesse caso aqui eu posso ter múltiplas alternativas, ou eu jogo ele direto na LU, mas como a gente já mostrou que eu gasto um ciclo para fazer essa operação, talvez o nosso cenário melhor fosse sempre que possível jogar no anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um bypass nesse pipeline, o pipeline vai ficando um pouquinho mais complexo, tá? E esse pipeline complexo nos atrapalha um pouco, porque eu vou precisar de mais estágios para trabalhar. Então, o
que acontece? Quando eu tenho um processador em ordem, algumas instruções vão terminar antes das outras. Por exemplo, eu vou mandar fazer uma multiplicação que vai gastar 4 ciclos. Logo depois dela eu mando fazer uma soma que gasta um ciclo, mas o processador é em ordem. Então, essa soma vai ter que esperar 3 ciclos para chegar lá na multiplicação. Tá? E na hora disso, significa que eu tenho que botar mais estágios de pipeline nessa soma, simplesmente à toa no final, certo? Isso aí a gente faz resolvendo, colocando LETs extras no pipeline. Então, assim, eu tenho aqui a multiplicação, que gasta 4 ciclos. E aí eu tenho a soma que gasta só um. O que acontece? A gente precisa colocar LETs para gastar os 4 ciclos. Por quê? Porque eu tenho que terminar em ordem, então a soma não pode terminar antes, a soma não passa na frente da multiplicação. O que acontece agora é que esse resultado da soma, que eu só tinha esse lugar aqui para pegar, certo? Esse lugar aqui, deixa eu pegar no lugar certo, né, pessoal? Aqui, né, que é no ciclo depois, né? Agora a gente vai ter daqui também e vai ter daqui também. Tá? E potencialmente de algum outro lugar aqui, né? Porque eu tinha do outro lado. Então o que acontece é que a gente aumentou outras 3 potenciais fontes de origem de bypass. Então esse é um ponto bem crítico, que a gente acaba tendo que colocar LETs extras para isso, e obviamente estruturas de bypass para poder copiar o dado desse lugar para o outro. É como se eu pegasse nesse circuito nosso aqui e virasse e falasse, olha, essa LU agora ela tem 3 ciclos, certo? Para ela ter 3 ciclos aqui, tá? E o que vai acontecer? 4 ciclos, né, nesse exemplo aqui. Para ela ter 4 ciclos aqui, que é a nossa multiplicação, da outra vez que eu passar, isso aqui é uma soma, mas eu vou ter 4 ciclos aqui também. Só que assim, eu vou ter 4 ciclos na multiplicação e vou gastar os 4 ciclos para fazer a multiplicação. Ao contrário disso, a nossa soma fica pronta logo no primeiro. Então eu tenho um resultado aqui, tenho um resultado aqui, tenho um resultado aqui, eu fiz um ciclo a mais, né? Tem esses resultados aqui. E esses resultados a gente deveria poder fazer forwarding dele. Esse é o ponto crítico. Tá? Então isso aqui, um pipeline, acaba que um pipeline em ordem, ele acaba crescendo essa complexidade, justamente por causa dessa questão de temporização. O que acontece se fosse fora de ordem? A gente disparava esse cara, gravava no banco de registrador, se possível, já é especulativo, grava no reorder table, reorder buffer, e grava nos outros componentes, e eu não preciso fazer o somador, gastar mais tempo fazendo soma. Tá? Então a complexidade acaba, em certos casos, podendo ficar mais cara do que os outros processadores, tá? Ok? Só para poder mostrar um exemplo agora bem mais ciclos, olha esse caso aqui, a gente está querendo levar do i1 até o i7 e estou falando um pipeline possível para o Intel Atom. O Intel Atom, lembrando um pouco da arquitetura da Intel, como a gente pode fazer operação com dado de memória, então a gente tem os ciclos, 3 ciclos aqui de dados de memória, né, Address Generation Unit, 2 para Data Cache, que a gente pode ter que fazer as dependências direto deles para mandar para frente, o endereço eu vou mandar para outra GU ali na frente, mas a gente tem uma característica de pegar o resultado da LU e conseguir mandar para um monte de ciclo aqui embaixo, só não conseguiu mandar para a última instrução, então a gente manda para a última instrução aqui. Só que tem uma coisa importante, né? Suponha que esse dado aqui da LU, certo? Que é I1, e a gente quer fazê-lo andar para I4. Tá? O que acontece? Esse dado aqui da I1, ele vai andar até a I4, poxa, eu justamente escolhi justamente errado. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai passar por esse estágio, ele vai chegar aqui, ele vai para I4, e um ciclo depois ele vai. Então eu estou supondo que eu tenho inclusive registrador de pipeline aqui para guardar esse dado corretamente. Tá? Mesma coisa acontece com algumas outras unidades, inclusive com esse cara aqui, de repente, olha, eu vou passar por múltiplos estágios de pipeline até conseguir chegar na nossa LU. Então, cada uma dessas configurações acabam sendo mais complicadas para a gente, e aí a gente precisa melhorar esse cenário. E o que a gente faz para melhorar esse cenário? A gente vai ver alternativas, mas tipicamente os processadores superescalares já conseguem contornar melhor essa operação, porque eles já são feitos por construção para isso. Mas vamos falar um pouquinho das alternativas, né? Então, os processadores em ordem vão precisar de muitos LEDs, chamado de Staging Register,
certo? E cada valor teria que andar no pipeline, igual eu mostrei, eu vou ter que pegar os valores e avançar um pouquinho no pipeline, certo? Uma alternativa para resolver isso é criar um banco de registradores extra para guardar esses valores, o que vai ser muito parecido com o Reorder Buffer, um pouco mais simples, mas muito parecido com o Reorder Buffer. Então, ao invés de virar lá e botar esse registrador passando pelo pipeline, guardando esses valores para que outros usem, eu guardo nesse banco de registradores de staging registers, e esses bancos de registradores, na hora que eu precisar, outra instrução que precisar, ela vai lá e pega esse cara e lê do staging register, certo? Eu aviso que ele está lá dentro, tá? Ok? E, além disso, a gente tem uma característica bem mais crítica, certo? Que os processadores modernos, à medida que eles vão ficando maiores, começa a ficar mais difícil fornecer bypass de todas para todas as unidades funcionais. Então, a rede de bypass fica muito grande, mas a gente sabe que existem unidades que não precisam compartilhar bypass. Por exemplo, eu tenho a FPU, ela não precisa compartilhar bypass com a unidade inteira, ou se vice-versa. E eu não preciso pegar, por exemplo, unidade de SMD, eu já sei que todas elas são independentes, porque o próprio na hora de gerar o código, a gente sabe que elas foram independentes, então eu não preciso de bypass dela para ela mesmo, porque isso já foi resolvido. Não preciso fazer de FPU para SMD, de SMD para inteiro. Então eu não preciso disso, até porque tem até problema de tamanho de registradores, certo? Então, nesse aspecto aí, a gente consegue melhorar um pouquinho a estrutura do nosso processador, cortando e clusterizando a nossa rede, no caso a nossa rede de bypass ou as nossas unidades de execução, que é um assunto que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Falou, pessoal? Então a gente encerra por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como clusterizar esses caras, tá bom? Até mais então.